A minha relação com o Islã independente, eu associo com útero, porque foi em casa e numa casa muito especial onde nasceu o Islã, o nome, o que nós íamos fazer, até chegar para fora, na pista de skate, no Trópico de Capricórnio, de frente para o mar, com uma força única. Eu queria tanto falar de paz, mas minhas palavras jorram sangue para todos os lados. A luta antirracista é uma luta para todos, seja alvo ou privilegiado. Sempre foram minhas válvulas de escape, minhas companheiras. Eu sempre tive o papel e a caneta como companheira, mas é só depois na vida adulta que eu vou entender de fato a potência e a importância disso na vida das pessoas. E confesso que foi o Islã independente que trouxe essa chave que abriu a porta dessa liberdade e segurança para poder escrever e dar valor àquilo que eu escrevo. Hoje eu trabalho com fotografia, eu trabalho como barman. São dois trabalhos que hoje, para mim, são uma estabilidade. Fora disso, poesia, onde eu também desenvolvo meu trabalho. Para mim, não é um trabalho formalizado, mas é um trabalho que eu sigo. Como poeta, eu falo que hoje eu sou grato pelo Islã independente, porque as primeiras poesias eu comecei ali, participar do primeiro encontro, para mim foi um toque de esperança. Na segunda edição, a Mana Keila, que é também a pessoa que fortalece super o Islã, ela me chamou, falou, olha, vai ter esse movimento aqui lá no Coreto e tal. Nunca tinha falado pra ela que eu escrevi, enfim. À noite, fomos pra esse evento, que foi o Islã, e aí aquilo fez... Enquanto as pessoas não conseguem ser verdade, enquanto escolhem a mentira, a sinceridade, enquanto negra eu me nego em ser a parte que vai aceitar sem crítica essa desigualdade. Quando eu comecei a entender um pouco mais sobre mim, como me posicionar e me engajar politicamente, aí tomou uma outra forma, né? A poesia, a escrita, a literatura viraram ferramentas revolucionárias, assim. Para mim, toda forma de arte é libertadora. Então a poesia é um lugar onde às vezes eu dou aquela descarregada mesmo, solto. Não tudo que a gente tem para soltar mesmo, porque às vezes não sai uma boa poesia, né? Mas de coração, sai de dentro, sai de dentro. Atravessa completamente a minha vida, assim. Eu parei de escrever poesia depois que eu me tornei jornalista para escrever crônica. Muitas vezes antes de começar a escrever eu gosto de falar aquilo que eu vou escrever, aquilo que eu estou entendendo que eu preciso escrever. Agora, cidadão batubense, eu soube que tinha um Islã e falei, caraca, deixa eu mandar uns livros para eles. E aí eu fico muito feliz de saber que é um Islã organizado por mulheres, né? Porque o Islã vem para o Brasil a partir de uma mulher preta. É um exercício de respeito às diferenças, né? Enfim, a minha relação hoje com a poesia e com a literatura, na verdade, é de buscar um encontro inesperado, assim, sabe? Nossa, por essa eu não esperava, sabe? Eu estudo na Escola Maria Alice Alves Pereira. Eu gosto muito da arte escrita, falada, porque mexe bastante com o sentimento. Você está se expressando de alguma forma, você coloca para fora. Que envolve todo mundo, se sente uma harmonia em geral com todas as pessoas. No meu caso, eu não sou a pessoa mais aberta, todo mundo assim, que sai falando tudo, mas eu fiquei feliz pelos meus amigos que estão bem felizes com a situação, se empolgando, tá ligado? Oh my.
grande amor da minha vida é a poesia em forma de música, né? Que o rap é ritmo e poesia. Todos os espaços, né, de arte e poesia são muito importantes numa sociedade que é, sua grande maioria, conservadora, né, e moralista. Eu costumo dizer que todo mundo é um pouco artista, né? Essas pessoas que são moralistas e conservadoras só não despertaram a arte, a música dentro delas, e o slam é um espaço que planta isso, que espalha isso, então é muito importante. Um dia eu estava numa depressão bastante grande e eu não sabia porque eu estava escrevendo aquela poesia, mas eu decidi que aquela seria uma escrita criativa que me salvaria de alguma forma. Na sequência, eu vi que estava rolando aqui o slam independente em Ubatuba. Eu falei com a minha companheira e falei assim, a gente vai lá. Eu preciso de alguma forma me aproximar desse movimento que eu tenho tanta admiração. E para minha surpresa, nesse dia, eu fiquei até com o primeiro lugar. Eu fui silenciado, na verdade, né, neste processo pela falta de acesso, de inclusão, de informação. Com isso, o slam me conectou aos artistas, aos poetas, me mostrou o quão importante a literatura, a poesia, para nos desconstruir, né, e encontrar um novo sentido, tanto como vida como missão. O mais importante é permitir que essa diversidade de corpos, de lugares de fala, tenha um espaço. Então, dentro do slam também comecei a perceber isso, né? Opa, eu tenho que saber o que está acontecendo aqui no meu município, eu tenho que, porque, né, a gente sofre, esses movimentos de resistência também sofrem, às vezes, uma repressão ou causam curiosidade, né? Então, mas quem está nos olhando, né? Então, é cuidar da minha cidade, é cuidar das minhas relações, é cuidar da minha manifestação artística, é o cuidado, sabe? É uma manutenção do cuidado. Acho que tem a ver com isso, com a gente criar uma presença que é invisibilizada pela mídia, é invisibilizada pelos meios de comunicação, pelas revistas, por tudo que a gente cresce aprendendo. Então, acho que esse espaço do slam independente e de estar, né, nesse momento atuando junto com escolas, em parceria com gente da educação, tem a ver com a gente contribuir para a gente construir um mundo em que as pessoas ocupem seus espaços, que elas consigam colocar suas vozes para fora, né, e que elas consigam criar uma transformação da realidade, assim, de fato. A gente precisa descentralizar isso para poder tirar a arte do lugar elitista que ele foi colocado, né? Porque hoje em dia a gente fala, eu não sou poeta, eu não sou artista, eu não sou dançarina, eu não sou cantora, porque, né, para ser cantora tem que estar lá no palco do teatro municipal, tem que estar lá, ter um livro, tem que... Meu, arte é cura, arte é nós, sabe? Então, acho que a gente precisa da diversidade para a arte sair desse lugar elitista que foi colocado para a gente se reapropriar da nossa arte e dos nossos seres artistas que existem dentro de nós. Hoje, minhas principais referências da literatura são pessoas vivas. E isso também é muito determinante, porque quando eu conheci a literatura, eu só conheci escritores mortos. Desde Clarice Lispector, Cecília Meirelles, Machado de Assis. Só que assim, eu sempre gostei muito da literatura brasileira, clássica, a prosa. Eu não gostava de poesia. Então a poesia era algo muito distante para mim. Por quê? Eles se utilizavam de figuras de linguagem que estavam muito distantes da minha realidade. Então a poesia marginal periférica, ela ressignificou esse meu contato com a literatura, que a princípio era muito engessado. Eu acho que a literatura marginal periférica tem uma beleza a mais porque nós somos parte. Fazem 12 anos que eu trabalho com o meio cultural e foi o que abriu caminhos para mim chegar a outros lugares, né, criar ascensões cognitivas para estar aqui hoje, para estar nos lugares que eu vou estar no futuro. Um porto seguro para mim, eu poder pegar meu caderninho e escrever minhas poesias, escrever meus textos, escrever meus desabafos. Depois que eu compreendi ele na escrita comigo, eu falo, é isso que eu tenho que passar para frente. Não acredito numa arte contemporânea sem corpos T's, sem corpos LGBTQIA+. Eu acredito que as pessoas aprendam muito mais no slam, independente do que talvez em um ano letivo na escola. Eu acho que é esse lugar de legitimar a força popular, de legitimar a juventude popular e também as minorias que buscam, né, lugares onde elas possam ser ouvidas para que essas pautas sejam semeadas, né, em diálogos menos opressores e mais justos, né? Tava na escola e a diretora passou falando que ia ter o slam na escola e todo mundo na minha sala falou assim, não, Sabrina, combina com você, não sei o que lá, não sei o que pra cá. Eu falei assim, não, eu vou sim, cara, eu vou sim. E tô gostando disso. É uma arte de vida, assim, que você vê outras pessoas também interagindo. O que me chama a atenção mesmo é ler, né? Porque quando você tá lendo, você distrai um pouco a sua mente. Agora a gente tô no slam e tal, tá me dando um pouco de vontade de escrever, um pouco de vontade de ler, tipo assim, aprender mais. Que o slam, ele muda pra mim.
ele vai mudar muitas pessoas. Entende? Pela forma de pensar, pela forma de ver e olhar, enxergar as pessoas. E tá sendo isso, minha vida tá sendo, tipo, melhor também. Eu gostei muito a primeira vez que eu vim, assim, porque tem muita gente que eu me identifico e também porque eu achei, assim, não tô fazendo nada, vou me inscrever numa coisa nova que eu nunca fiz. Eu tinha depressão antes, daí eu comecei a fazer o grafite e agora eu tô aqui, fazendo uma coisa que eu tô gostando, né? Ia ser na minha escola, mas acabou não sendo, por um motivo bem ruim. Eu acho o slam bem, assim, essencial. E aí eu conheci e fiquei bem interessada. A pessoa, normalmente, quando ela faz arte, ela tá representando uma coisa que vem dentro dela. E cada pessoa é diferente uma da outra. Então, ela tem dentro dela coisas diferentes. Então, a diversidade sempre vai existir. Tem muita gente que tá esquecendo dos jovens, mas eles são literalmente o futuro, né? E aí é bom eles terem um momento de conversar, de entender, estudar também. Porque não é só aquele negócio que as escolas impõem e tem que fazer. Precisa de uma coisa mais acolhedora para os jovens. Agora eu trabalho com a poesia marginal, né, que é onde eu também posso me expressar através da escrita. Assim que eu vi a primeira vez, eu já soube da importância, mesmo sem saber muito o que era, e depois descobrindo mais sobre o que é o slam, eu vejo muito essa ferramenta como uma mobilização social mesmo, e esse espaço de fala para as pessoas marginalizadas, sem dúvida. Então eu acredito que é uma ferramenta ótima para que os jovens dentro das comunidades eles possam se expressar, não que a cultura oral já não exista, mas acho que é uma nova roupagem dessa forma de comunicação. E o slam dá isso, dá essa abertura, dá esse apoio, né? E muito importante, assim, eu achei muito massa o slam independente, principalmente essa agregação, né, das culturas caiçaras, quilombola, indígena, a literatura e a poesia e a música andam tudo junto. Foi através do rap, né, que eu comecei a ler alguns livros, procurar conhecer mais. Chegou até a mim uma fita que eu achei até então que fosse de funk do Rio de Janeiro, mas quando eu fui botar para tocar era Racionais MCs. E aquilo ali mexeu comigo. Quando o Mano Brown falou que era um preto que estava falando, eu de cara me identifiquei e procurei buscar mais. Num sábado à tarde eu estava saindo do centro de Ubatuba e vi uma multidão em frente à praia ali. Aí eu olhei aquela multidão, eu achei muito massa. Eu acompanhava de longe no Instagram, olhando mais de perto assim. Quando eu cheguei, via logo aquela criançada, chegando, interagindo num sábado, né, onde as crianças poderiam estar em vários lugares, mas estão aqui no slam, né, aprendendo, obtendo informação. Isso para mim não tem dinheiro que pague. A questão da literatura e da poesia, ela vem desde muito cedo, assim. Às vezes até dispersar um pouco. Estava numa sala de aula dessa, aí estava rolando a matemática, que não era meu forte, eu estava escrevendo um poema, assim. Tomava uma bronca de vez em quando a professora pegava. Já na casa dos 30 e poucos, eu falei, não, mas agora eu quero publicar, porque eu sinto que eu tenho um alcance com essa voz escrita, eu já estava mais envolvido nas lutas sociais, né?
Todas as publicações que eu tenho, elas são publicação independente, né? Nem que seja no mínimo você financiar a sua própria publicação. Então acho que o slam é uma coisa assim que tem um potencial, né, que já está sendo exercido, obviamente, muito grande, assim, para ter esse alcance e por ser feito numa escola. Para mim é especial porque é na escola em que eu estudei, né? Mas o fato de ser numa escola... Primeiro, eu sou apaixonada, assim, pelo slam independente. Apesar de ter conhecido tarde, eu já era conselheira da cultura urbana e digital, né, do município. Falei, gente, minimamente eu tenho que conhecer mais a cultura urbana da cidade. E aí eu comecei a me inteirar mais do slam, assim, né, desse movimento. É uma forma de expressão linda, né? As pessoas simplesmente colocam ali no papel e no seu olhar. E é isso, eu fico muito orgulhosa, assim, hoje de estar participando disso. Para mim é uma honra. Esse movimento da oralidade, da expressão, nada mais é do que uma continuidade do que os povos originários já fazem. Apesar de que nos livros da escola a gente não ouviu tantas, né, sobre eles. Mas quando a gente dá umas voltinhas nas comunidades, a gente ouve histórias dos mais novos contando sobre os seus mais velhos. E eu acho que o slam traz isso também. Eu descendo do povo Cariri, de Pernambuco, Palmeira dos Índios, né? Às vezes eu não sei qual o processo que leva a minha escrita e qual o processo que leva o bordado, o crochê, tudo é uma escrita, né? Talvez não tenha esse nome, né, de literatura, mas ainda é uma escrita. Então, às vezes eu escrevo bordando, assim como a minha bisa, minha avó, Valdemar e Dona Severina, eles têm a fala muito forte enquanto contação, né, do nosso povo, do território. Para a oralidade existir, é necessária a escuta, você precisa estar ali. E a continuação só é feita se a gente ouve o nosso tronco velho, os nossos ancestros, as nossas ancestras. O que a gente cria enquanto slam, manifestações culturais no geral, né, um pouco mais contemporâneas, é acessibilizar um espaço, um canal, uma ferramenta, né? Muitas vezes já escutei pessoas falar que a gente não é daqui, né? Mas na verdade a gente não é de nenhum lugar. Se vamos pela lógica da colonialidade, nós já não temos essa terra para nós, né? Essa terra já foi possuída e privatizada para o usufruto de quem tem poder capital. Dentro do espaço do Slam de Quinta, nós incluímos, né, na organização pela urgência também desse acorpamento nas ruas, né? O Slam independente, como todos os espaços de fala, né? Nós como guaranis trazemos essa herança. Não estaríamos aqui hoje resistindo se não fosse pela nossa oralidade. O Guarani ele não é gramatical, o Guarani ele é realmente uma memória viva e se eu tenho possibilidades, como minha avó não teve, de falar outras línguas, né? O espanhol, o português, ou outras línguas, eu acho que também eu quero ocupar esse espaço de resistência. Comecei a ver isso também de uma forma revolucionária, né? Então minha relação com a poesia é revolução mesmo. Na parte da minha relação com a polícia, é uma parte meio tipo eles na deles e eu na minha. Poesia. É poesia? Oh, eu de polícia, nossa. Polícia não. Sempre quis saber mais sobre a literatura. E sempre que eu ia ver uma linguagem totalmente diferente que eu sabia, o que eu convivia. E pra mim foi muito ruim pra mim, né? A gente olha assim uma literatura e não tem a literatura, tipo, o acesso para todo mundo. Eu conheci uns livros da parte do slam, a parte mais da rua, que é onde eu faço parte, né? E hoje em dia, na verdade, minhas poesias trazem mais para uma realidade periférica. Eu acho importante, sei lá, tipo, para as pessoas conhecerem mais dos indígenas, dos quilombolas. É legal você escrever e depois ler o que você escreveu, lembrar. Mas às vezes não sei, eu acho que não precisa que as pessoas vejam. Eu tenho 14 anos, mas eu gosto muito de escrever, eu gosto de desenhar, eu adoro ler, assim, eu sou bem, assim, também do meio ambiente. Eu acho muito massa, assim, levar para as escolas, né, a arte, poesia, as histórias, né, empoderamento feminino, LGBTQIA+. Todos os dias eles me mandam textos e mensagens e áudios, fiz isso aqui, é mó da hora poder ter essa troca de verdade, né, e aconselhar de certa forma. O Slam Independente é um espaço de cura, é um espaço de escuta, de fala, muito acolhedor, e desde a primeira vez que presenciei, me senti em casa. Estrangulamento no extra! Dedo médio pro Carrefour! Boicote em depósito!
poucos, eles devem o troco por cada mãe que chorou. Poesia é refeição, eu rimo com fome, jamais vou comer o pão que o racismo amassou. Fico muito feliz de fazer parte dessa história, sendo o maior campeão aí da competição. Apesar de eu ser muito novo também, mas eu entendo a responsabilidade que carrego. Muita coisa me surpreende, né? E com certeza é só um processo de lapidação para que daqui a alguns anos a gente volte para esse vídeo aqui e entenda que o trabalho valeu a pena. Quando a gente escreve, ela já fica eternizada. Mas com ela gravada, com ela registrada e publicada, ela tá pro mundo, livre para que todo mundo possa ver, todo mundo possa ter acesso, todo mundo possa conhecer um pouquinho mais de você. Estou terminando a graduação no meu curso de letras, um cursinho que eu amo, e trabalho de ajudante de pedreiro com meu pai. Por saber que no slam tinha batalha de rima, eu pensei, opa, eu tenho que estar presente. Me identifiquei bastante com o movimento do slam. E tô junto até hoje. O que eu conheci no slam, eu não havia conhecido. Acho que foi muito importante isso, porque é um novo mundo para mim. A educação ela não está só dentro de uma sala de aula fechada em 4 paredes, né? Ela está em volta da comunidade. Transformar seu sentimento em palavras, eu acho que isso é muito importante para o pensamento crítico de uma sociedade como um todo, né? Então, acho que dentro da escola é um lugar mais importante para isso, porque você tem essa liberdade, né? Na verdade, deve ter essa liberdade. Eu conheci o slam através do movimento do hip hop, só que na minha cidade os únicos movimentos do hip hop que tinha era batalhas de rima de sangue. E eu sempre fiz poesia, sempre gostei de poesia, abordando outros assuntos, não somente o lado violento da parada, que também é necessário. É uma maneira da gente acessar a sociedade como um todo, sem necessariamente estar ali dentro de uma universidade, por exemplo. Então é uma forma da gente passar outros tipos de conhecimento e outros pontos de vista e também ouvir os que a gente não conhece e não sentiu na pele. No caso, o Slam Resistência, que é um dos slams que eu organizo, ele é no centro da cidade, mas ele dá acesso também a pessoas de várias periferias, no caso, um ponto de encontro da periferia também ocupando o centro. Então eu acho importante esse movimento local, mas que esse movimento local também possa se expandir e ocupar as zonas centrais. E eu acho que sem trabalho de base a gente não consegue olhar para o futuro, a gente não consegue expandir. E no caso do slam é uma cena emergente, né? Uma cena relativamente nova, né? 13 anos, então é algo que está surgindo. Então se você não trabalhar esses novos poetas, essas novas vozes, pode inclusive sumir, né? Vai chegar em outras pessoas, assim como chegou em mim. E eu acho que tem que chegar em outras pessoas. É isso que acontece muitas vezes. A gente não tem a oportunidade de mostrar o que a gente sabe de fazer de melhor. É um movimento que nos dá liberdade, porque a gente sempre vive muito preso dentro dessas matérias que a gente já tem aqui dentro da escola mesmo. E o slam é como se fosse uma porta para a gente conhecer novos caminhos. A minha professora, Patrícia Lima, da Escola Amarelice, que trouxe para mim esse slam. Acho que é importante dar voz para a juventude, porque elas têm muita coisa para falar e enquanto as pessoas que estão lá em cima, lá no domínio, ver essa voz que está falando e dar atenção para elas, sabe? Hoje eu sou professora de artes da rede pública, sou atriz, sou dançarina. Eu acredito que o olho brilhando da Thay quando nós fizemos o Sanatório Cultural, que foi um primeiro encontro de slam. E aí surgiu uma fala, era o fala mesmo, fala mesmo, fala mesmo. E aí eu lembro que a Thay, depois de alguns anos, assim, ela chamou para o movimento do slam independente. E aí eu fui em alguns, no início, ficar puxando para fazer poesia, para segurar o microfone, para fazer algumas coisas. As coisas, elas ficam, a gente não tem a dimensão para onde que vai. Então, quando você registra, você expande. Isso tem uma dimensão que a gente não consegue
ter o controle, é no seu esperançar que isso vente algo novo e bom. Uma editora cartoneira, ela vem de uma coisa coletiva e de resistência, que surgiu numa época de crise na Argentina, e aqui a gente está nessa crise absurda. Então eu acho que casava e a gente tinha que selecionar umas pessoas para fazer livro com a gente. A gente está pondo no papel aqui na Agenda Cartoneira, mas esse trabalho deles tem que ser feito e tem que ser ampliado para o Brasil todo cada vez mais, eu acho. Senão a gente vai estar aí todo mundo sendo militarizado e doutrinado pela igreja e cada vez num buraco maior. Projetos como esse, eles são de uma importância, de uma relevância para a sociedade como um todo, na esperança tanto artística da poesia, como de diversas áreas que abrange o Islã. Em diversos outros países, isso é aplaudido de pé. Infelizmente, no Brasil, a gente ainda não tem essa visibilidade. Esse corre independente de captação e divulgação ajuda diversas pessoas mais do que um novo caminho. Da perspectiva de até fortificar o próprio caminho que, às vezes, não é pela arte, mas por lidar com pessoas que são de diversas áreas e que estão ali por um único conceito que é o bem maior. Ainda mais nos dias de hoje está muito difícil a gente ter novas atuações dentro da periferia. E movimentos como o Islã não só engrandecem a periferia como um todo, como individualmente, na minha opinião, mais do que a voz do oprimido. Eu não tenho palavras para descrever porque eu sou um daqueles que foi resgatado por projetos como o Islã e eu fico muito feliz de estar fazendo parte hoje disso. Eu queria dizer o quanto eu sou fã desse trabalho, o quanto eu compartilho da mesma ideia e o quanto assim isso significa. Eu queria que quando eu tivesse começado, tivessem mais slams. A gente consegue entrar na escola, chegar nos lugares onde a própria internet não chega, onde a comunicação comum não chega, o Islã está conseguindo chegar e isso aqui é mais do que importante para a sociedade. Numa sociedade que se vê melhor, isso se torna obrigatório. E Ubatuba está muito bem representado nesse projeto e eu aguardo mais uma vez retornar, né? Por favor. Tamo junto. A gente precisa disseminar na periferia, na arte, em todos os lugares, que a saúde mental ela é extremamente importante. Que a arte ela não salva ninguém, ela é um caminho. E nesse caminho a gente precisa ter saúde. Também quero falar para vocês não desistirem, seguirem o seu caminho. Você tem que acreditar nele e mostre para o mundo o seu valor. E que a gente possa trazer as nossas armas letrais para a sociedade que está doente, né? Como diria Deus Chaves, a causa é urgente, somos arte bomba de semente. Porque a gente multiplica, né? A gente não só vai crescendo a gente, mas a gente vai expandindo isso para outras pessoas. O Islã é tipo uma religião. Você põe o pé no primeiro dia e já quer ir nos outros. É muita gente por trás fazendo um projeto desse nível de trazer o Islã para esses lugares, né? A gente sempre tem que seguir para frente e é por isso que a gente carrega no peito Islã independente. Isso é troca de informação, troca de conhecimento. Muitas vezes você vem para falar algo e você acaba aprendendo muito mais, né, do que aquilo que você queria passar. Então, só agradecer o espaço. Movimentos como esses tem que ser valorizado, tem que ser prestigiado. Deixar um salve também para toda a rapaziada de Ubatuba aí, os manos e as minas que fazem rap aí, tamo junto, forte abraço da Realidade Negra. Que a gente sempre lembre, né, que se a nossa primeira luta não for pelo nosso próprio corpo, nosso próprio alimento, pela água e pela natureza, todas as lutas elas vão ser infundadas. Que a gente tem que ainda ter esperança em tudo na humanidade, né? Dar conta que a gente tem voz e que a gente precisa ocupar espaços e que a gente precisa ouvir os jovens que precisam muito falar, assim. Enquanto a gente cultivar a poesia, os opressores não gostam de poesia. Poesia é sensibilidade, é luta, não
Amor com dor, com flor, é também, mas poesia é resistência. Com opressor não se negocia, não se acertam coisas, se resiste. Então, eu faço esse chamado à resistência, a não ter medo, a ter coragem, a gente se juntar, a gente se encontrar. Fazer da pauta e a vida de povos originários a pauta da nossa vida cotidiana, um exercício diário, porque sem saber de onde a gente vem, a gente não tem rumo para onde ir. Acredite principalmente na sua potência, na sua verdade, na sua garra, na sua luta. Valorize as pessoas que te amam e que estão perto de você. Vem aí, compartilha aí, porque o slam é irado. Vamos dizer uma palavra assim, irado de verdade, ele está me ajudando bastante. É muito bom vir, porque você aprende sobre bastante coisa, você ouve outros lados também, não só o seu lado da história, vários depoimentos sobre a vida das pessoas. Ser um LGBTQ, ser uma mulher preta, ser, enfim, um corpo plural, não significa que a gente só sabe falar sobre a nossa diversidade, a nossa pluralidade. Significa que a gente tem lugar de fala desse lugar, mas que a gente também entende sobre outras coisas e que a gente pode falar sobre tudo. Que a gente não trabalha só no mês do orgulho, que a gente não trabalha só no mês da negritude, da consciência negra. A gente quer trabalhar o ano inteiro. Eu espero que vocês sigam acompanhando, divulgando, fazendo com que essa rede se aumente cada vez mais, né? E que mais pessoas daqui possam chegar. E não esquecer que a hora que a gente se propõe a se curar, a se transformar, as coisas acontecem, né? Graças a Deus, o dos nossos tem em muitos lugares, assim. Então acho que a gente vai só se afinando com essa energia e vai criando esses pequenos pontos de amor, de luz, de paz, de acolhimento, de transformação. Então se transformem, acolham, amem, sabe, tenham empatia e lembre-se, os movimentos no geral, né, que tem vários diversos que vieram para abrir o caminho para o nosso, é um lugar de fala de plural, não é de singular. Existe a arte produzida a partir da vivência do ser humano e essa é a arte mais importante. Essa é a maneira como a gente está produzindo o novo conhecimento. A nossa sociedade apaga tanto que às vezes a gente acha que a gente não tem, que a gente não é. Mas todo mundo é artista, então busque o artista que tem dentro de você. Então coragem no peito, esperança no coração também, né? E que sejam feitos cada vez mais, né, esses vínculos com a juventude, né? Porque a gente não pode parar, engessar o nosso pensamento, né, e esquecer que isso tem que fluir lá para frente. Ainda que a gente vivencie em tempos muito estranhos, tempos sórdidos, de dureza e de guerras e de muitos conflitos, porque é isso que a gente vivencia no Brasil há mais de 500 anos, eu acho que a gente não pode esquecer que as tecnologias para que a gente sobreviva é através da comunidade, é através do coletivo, é através da roda e principalmente através da ocupação dos espaços. Acredite em si mesmo. As pessoas podem falar qualquer coisa de você, pode tentar te diminuir, pode tentar jogar toda a culpa do mundo em cima das suas costas. Mas você é forte, você consegue e eu e você a gente vai sair dessa. O importante é sempre você falar das suas conquistas, porque seus inimigos adoram ver suas derrotas. Então, tipo, se você é negro periférico, seja você homem ou mulher, pensa, qualquer conquista que você conseguir,
faça o máximo para isso virar a notícia em todo lugar. Para todo mundo que se interessar aí, pode vir de longe, se quiser vir de fora do Brasil, para o mundo inteiro conhecer, pode vir, que tem espaço para todo mundo. Chega, ocupem, é disso que a gente está falando, sabe? De ter um lugar de acolhimento, um lugar de encontro com a arte. Mesmo no perreco, o resumo é esse, mesmo no perreco, mesmo na diversidade, mesmo que exista muita força para que a gente não seja resistência, quem nós somos, né? A resistência. Então, estamos aí na força, firme. É uma relação de espaço onde eu consigo ser quem eu sou, mesmo naquele momento não compreendendo para onde eu quero ir ou aonde eu vou chegar. É uma relação de leveza, de comunidade, de periferia, uma relação de espaço seguro para que eu exista. E isso é muito importante, porque eu sou um corpo preto no mundo e espaços seguros para mim eles não existem. Então eu sou grata por ter feito parte da criação desse espaço seguro para mim, que hoje está nítido que não é espaço seguro somente para mim, mas para todo o povo e para toda a gente que vai para o Islã Independente.